Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Meninos Eu Vi. Muito prazer para quem está chegando agora. Eu sou Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast sobre cinema, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem 1%. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com dicas e críticas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon e YouTube. E sejam avisados dos novos episódios. Curtam, compartilhem, comentem, espalhem a palavra deste podcast com os amigos. E para falar comigo, usem a caixa de comentários aí do seu Spotify ou me mandem uma mensagem através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. Claro, você pode também usar as minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Threads ou no Instagram. E você pode também fazer um comentário no YouTube caso você esteja ouvindo este episódio pelo YouTube. Por último, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que você acha todos os links por lá. Hoje vamos falar de um daqueles filmes Me Engana Que Eu Gosto, Assassino por Acaso. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. You can't be. I tried looking you up, but nothing. It's like you don't even exist. I guess I'm just your fantasy. So what's the biggest difference between the real you and your occupation? Você deve estar então se perguntando por que o James disse que esse filme é daqueles Me Engana Que Eu Gosto. Por conta do cartaz. Se você pegar o cartaz de Assassino por Acaso, tem lá uma foto do Glen Powell e da Adria Arjona, os dois astros do filme, no melhor estilo comédia romântica, no melhor estilo daqueles filmes que juntam um casal do nada, numa história inverossímil, uma história que na verdade não interessa, só pra mostrar músculos, beleza e tentar uma química entre o casal. Aquelas comedinhas românticas que a gente cansou de ver e que, de certa forma, cansou um pouco o formato, o gênero comédia romântica. De uns tempos pra cá, a gente vê um cartaz com um casal, a gente logo desconfia. E esse é mais um daqueles filminhos, água com açúcar, ou filminho com ação que não vai pra lugar nenhum. A coisa começa a mudar de figura quando a gente olha quem dirigiu o filme. E eu confesso que não tinha prestado atenção nesse detalhe, que não é, na verdade, um detalhe, até pegar o filme para poder assistir. Quem dirigiu esse filme? Richard Linklater. Sim, é ele mesmo. Da trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, do filme Boyhood e de tantos outros. Richard Linklater é um dos diretores que eu particularmente venero. É um daqueles caras que, se a gente pegar, nunca errou. Pode ter uns filmes melhores do que os outros, sempre tem, todo diretor tem isso, mas é um daqueles caras que, se você pega um filme dele, sempre vai extrair alguma coisa de diferente. E aí a coisa muda de figura pela segunda vez, quando você vê que o roteiro é dele, em parceria com o Glen Powell. Se você não tá ligado ou ligada em quem é o Glen Powell é o mesmo cara que fez um filme, aí sim, comedinha romântica, com a Sydney Sweeney, que estreou no início desse ano, janeiro ou fevereiro, chamado Todos Menos Você. Eu, inclusive, elogiei esse filme, dizendo que era uma comédia romântica daquelas à moda antiga, sem todos aqueles predicados ruins que eu disse aqui no início do episódio. E isso atiçou a minha curiosidade para assistir a esse Assassino por Acaso, cujo título original é Hitman. Mas qual é a história de Hitman ou Assassino por Acaso? O Gary Johnson, personagem do Glen Powell,
é um professor de filosofia, professor universitário, que nas horas vagas auxilia a polícia como assassino de aluguel. Calma, ele não é um assassino de aluguel. Ele faz parte de um grupo de profissionais, todos ligados ali à polícia. Eles não são contratados, eles não são policiais. Eles são prestadores de serviço para a polícia, que recebem informações de pessoas que querem contratar assassinos profissionais para assassinarem alguém. E aí ele se infiltra, ele se veste, ele se transveste de outros personagens, ele cria personas para ele mesmo, até para não dar na cara que é ele, o Gary Johnson, o professor, e vai encontrar com as pessoas, os possíveis contratantes dos assassinos profissionais, e fazê-los contratar o serviço, pagar pelo serviço, e eles imediatamente são presos. Essa história é baseada numa história real. E sim, existiu o Gary Johnson, e no final do filme você vai ver toda aquela história de fotos passando, você vai ver quem é o real Gary Johnson, e segundo consta, ele conseguiu impedir 70 pessoas de serem assassinadas, ou 70 assassinos profissionais serem contratados para assassinar. Essa é a história real do Gary Johnson. Aqui no roteiro do Richard Linklater, eles romantizam um pouco a história, fazendo com que o Gary Johnson, o personagem, se apaixone por uma das possíveis contratantes, no caso, a personagem da Adria Arjona. E claro, ele, teoricamente, não pode fazer isso, ele inventa uma desculpa lá pra polícia, pros parceiros de trabalho, e ele vai travestido do personagem que ele inventa, o Ron, conquistar a Madison, que é a personagem da Adria Arjona, que ele na hora percebe que está sendo vítima de um relacionamento abusivo, e ele resolve ajudá-la, dizendo: não contrata um assassino, pega esse dinheiro, vai começar uma nova vida, e ela realmente faz isso. E aí vem o desenrolar do filme. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é um daqueles filmes com um roteiro muito bem amarrado, cortesia de Richard Linklater e Glen Powell, com uma história cheia de idas e vindas e reviravoltas, e um final até bastante satisfatório ou surpreendente para muitos. Não vou entrar nesses detalhes. Eu queria falar algumas coisas sobre esse filme. Primeiro, que ele consegue direitinho posicionar o personagem do Glen Powell, o Gary, no meio do caminho ali entre o professor de filosofia e psicologia e os personagens que ele inventa. É um estudo psicológico do personagem do Glen Powell, porque ao mesmo tempo em que ele está ensinando filosofia e conceitos de filosofia na faculdade, ele está, de certa forma, aplicando alguns desses conceitos nos personagens que ele cria. E é muito legal. E olha, o Glen Powell é um ator que tem me surpreendido. Claro que assim, os papéis que ele tem feito não são papéis daqueles inesquecíveis, mas esses pequenos papéis que ele tem feito, até como o par romântico da Sydney Sweeney no outro filme, tem mostrado que ele é um bom ator, e é que ele consegue desenvolver esse lado bom ator dele, desenvolvendo outros personagens ou outras personas para dentro desse personagem, que é o professor. Então é muito divertido você ver a composição desses personagens, e tem um determinado momento do filme em que vários desses personagens vão aparecendo muito rápido, a ação vai sendo acelerada e a gente vai vendo ele prender vários possíveis contratantes de assassinos profissionais, e a composição dos personagens é divertidíssima. A gente vê, inclusive, que o Glen Powell está se divertindo por trás de todos aqueles personagens. A segunda coisa que eu queria dizer é como um roteiro bem feito, bem escrito, com diálogos inteligentes, com ações inteligentes, com ações bem amarradas, com ações que fazem sentido, dirigidas por um diretor que entende muito do riscado e sempre primou por filmes bem dirigidos, faz toda a diferença. Esse filme poderia ter sido uma comédiazinha romântica qualquer nas mãos de outro diretor, mas quando você coloca um diretor do quilate do Richard Linklater por trás das câmeras, a coisa toma outras proporções. E a outra coisa que me fez pensar é que bom que esse filme está chegando na sala de cinema. Os cinemas estão dominados por filmes para adolescentes. Aqui, não que esse filme seja um filme para adultos de 50 anos, 60 anos, mas é um filme para pessoas
um pouco mais velhas do que a adolescência propriamente dita. Não que um adolescente não possa assistir ao filme, mas eu acho que alguns conceitos da própria filosofia que são colocados vão ser entendidos por quem tem uma compreensão maior da vida. Não me entendam mal, não é um filme filosófico, não é um filme que vai filosofar o tempo todo. Muito pelo contrário, ele pega esses conceitos da filosofia e aplica dentro da comédia romântica de ação. É um filme que tem algumas cenas de ação, por assim dizer, mas não são também cenas de ação do nível Velozes e Furiosos, não, tá? Não vai esperando isso, vai esperando uma comédia romântica inteligente, como há muito tempo a gente não vê no cinema. Eu acho que eu falei a mesma coisa disso do outro filme do Glen Powell, esse com a Sydney Sweeney, que era sim ali uma comédia romântica naquele estilo clássico que a gente sim não via há muito tempo no cinema. Aqui eu acho que é um passo à frente, porque não é só uma comédia romântica, é uma comédia romântica com um thriller embutido, com uma história cheia de pontas que são amarradas e que te entretém sob todos os aspectos. Sob o aspecto romântico, e vale o parênteses, a química entre o Glen Powell e a Adria Arjona é maravilhosa e eles fizeram questão, pelo que eu li por aí, de criar e ensaiar as próprias cenas quentes entre os dois. Não tenham dúvida, existem cenas quentes entre os dois, mas nada tão explícito assim. Eles tiveram o cuidado de fazer tudo para que esse filme fosse classificado ali como censura livre e que os jovens pudessem assistir tranquilamente no cinema. E aí eu fiquei pensando, por que não se fazem mais filmes assim para as salas de cinema, não é? É tão agradável, tão divertido você estar numa sala de cinema, e que pena que eu não assisti esse filme numa sala de cinema. Eu gostaria de ter visto esse filme numa sala de cinema, quem sabe até eu não pego um cineminha nesse final de semana e revejo esse filme dentro de uma sala de cinema, porque é um daqueles filmes que precisam do calor da sala de cinema, porque as pessoas vão se emocionar, as pessoas vão rir, as pessoas vão até de repente dar pulos na sala do cinema. Ele não é um filme de terror, horror, que você vai dar aqueles pulos, não, tá? Mas tem alguns momentos ali que você fala: meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu faço votos para que daqui para frente esse tipo de filme não fique restrito às Netflix da vida. Que tenhamos mais e mais filmes como esse estreando em salas de cinema. Aquelas comédiazinhas românticas com Jennifer Lopez ou qualquer outra pessoa, comédiazinha romântica boba que não vai pra frente, que não vai a lugar nenhum, pode ficar restrito à Netflix, porque pelo menos eu não quero nem passar perto, não quero nem prestar atenção no que está acontecendo. Mas comédias românticas com roteiros bem feitos e que envolvem um algo mais do que simplesmente o romance e a comédia, com diretores talentosos e com elencos bacanas, por favor, quero que tenhamos mais e mais nas salas de cinema. É isso. Me conte o que você achou de Assassino por Acaso, me conte o que você está achando deste podcast e a gente vai conversando aí pra frente, ok? Você já sabe como falar comigo através do meu site cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através da caixa de comentários aí do Spotify, através das minhas social medias, @Rodrigo James no X, no Instagram e no Threads, e através da caixa de comentários do YouTube, caso você esteja ouvindo esse podcast pelo YouTube. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto a qualquer momento com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até a próxima.